Esse é o modelo da nossa aula 16. A gente vai seguir trabalhando em cima, então, de um preset e a gente vai hoje estudar a aba Image Sampler. Essa é a configuração, então, padrão do V-Ray, no momento que a gente abre ele. Ele vai ter aqui esses fatores, esses números aqui, e a gente vai trabalhar em cima dessa aba. Por quê? Aqui, a primeira opção, então, o tipo, a gente vai ter a descrição das três opções que a gente pode escolher. Lá no nosso material de apoio, a gente explica direitinho o que cada uma delas faz. Mas, em resumo, a primeira ela vai dar um acabamento um pouco mais simplificado para a imagem, então ele não vai ser tão detalhado assim, ele vai ter algumas falhas, especialmente em linhas retas, ele vai tender a dar uma quebra para as linhas e não ficar aquela linha exatamente reta, não vai ter uma definição muito boa dos pixels das imagens ou da imagem, então a gente não vai utilizar. Essa intermediária aqui, o Adaptive, é a padrão, então, é a que a gente vai seguir. Ela funciona muito bem para imagens estáticas. E essa última opção aqui tem uma qualidade um pouco maior, mas também pesa mais no render e é mais indicada para vídeos, por exemplo, tá? E não para imagens estáticas. Então a gente vai descartar ela e vai seguir trabalhando nessa linha intermediária aqui. Esses dois fatores, então, correspondem a uma mesma coisa, tá? E essa coisa é o sampler. O sampler nada mais é do que uma subdivisão do pixel da imagem, então, que a gente vai gerar. Então, lá no pixel da imagem, a gente vai ter a subdivisão, que é o sampler. Os valores que a gente vai colocar nesses dois parâmetros aqui são baseados, então, em quantos samplers a gente vai querer para cada pixel de imagem, tá? Em um grau mais baixo aqui, razoável ou até ótimo de definição do render. Consequentemente, então, nosso render vai pesar mais quanto maiores forem esses valores aqui, certo? Por que a gente tem, então, parâmetros para o mínimo e parâmetros para o máximo, se ambos falam do sampler? Por quê? Em detalhes mais simplificados, por exemplo, aqui nesse teto, onde a gente só tem uma cor, não tem brilho e não tem nada muito difícil, vamos dizer assim, de ser renderizado, ele vai usar os parâmetros de cálculo do mínimo, então aqui do mais simples, certo? Enquanto nos detalhes, por exemplo, aqui que a gente vai ter um bump, aqui a gente vai ter brilho, aqui bump também e brilho, aqui brilho, enfim, nos detalhes e aonde a luz ela vai incidir em elementos que vão brilhar, por exemplo, ele vai usar os parâmetros máximos para o cálculo, então, e vai deixar o nosso pixel mais detalhado nesses elementos, certo? Para ficar mais claro ainda a nossa explicação e não ficar só falado e sim visual, a gente vai fazer o seguinte, vamos reduzir esses valores aqui para o mínimo, tá? Para 1. Então, tanto de mínimo quanto de máximo 1. E vamos renderizar para a gente ver como é que está ficando. Vamos lá? Está renderizada a nossa imagem, então. Aqui a gente pode notar algumas coisas. Uma delas, a gente tem pontinhos aqui, não tão definidos. A gente tem imperfeições no piso aqui, que vão muito além da qualidade do bump. Isso não é imperfeição gerada do bump, sim da qualidade da imagem em si. Aqui também a gente tem algumas imperfeições. Então, é uma imagem um pouco mais rápida de ser renderizada, mas a qualidade dela está bem ruim. Perfeito? Por mais que a gente ache que em primeiro momento ficou bom, ela não está tão boa assim. A gente pode melhorar bastante. Como que a gente vai ver isso? Vamos salvar, apertando no H aqui, e vamos fazer um comparativo de imagens. Vamos puxar isso aqui para baixo. Aqui. Agora a gente pode... Agora então vamos entrar aqui novamente e vamos só alterar esses valores. Os valores indicados são bem simples. 4 para as qualidades mais simples, ou então para os detalhes mais simplificados, como no caso desse teto aqui. Tá? Ele não precisa de muitos parâmetros então para cálculo. O sampler, então, ele pode ser reduzido, 4 só. E para o máximo, a gente indica 64, um valor bom, uma qualidade boa e que não pesa tanto no render. Ok? Vamos então renderizar agora. Esse é o resultado então final da nossa imagem. Vamos salvar aqui para a gente ter um comparativo.
E aqui então a diferença do tempo de render que eu comentei. A primeira imagem levou então 1 minuto e 44 segundos para ficar pronta. E a segunda imagem então 5 minutos e 31 segundos. Então A e B. E agora a gente consegue ter um comparativo entre as duas imagens. Certo? Então desse lado aqui a última configuração, então com um número maior da subdivisão ali do sampler, enquanto desse lado aqui a primeira configuração, então com manchas aqui, com algumas imperfeições, estouros de luz, tá? O piso também uma qualidade inferior, aqui nas cadeiras a mesma coisa. Então tá aí o quanto a gente consegue melhorar a qualidade do pixel da nossa imagem mexendo nessa configuração. Essa outra opção aqui embaixo, ele tem a ver com os tipos de filtro então que a gente pode dar para o nosso render. Padrão, ele vem com o Area. A gente só usa, ou de costume, a gente utiliza o Area, o Catmull aqui, e em alguns casos o Laxus. A gente vai fazer então um teste aqui com o Catmull para a gente ver se tem alguma diferença. Normalmente a gente utiliza esse aqui, só um parêntese aqui, para imagens noturnas. Talvez por costume, mas o padrão do nosso preset então para imagens noturnas é com esse filtro aqui. Então vamos renderizar agora mais esse. Então esse é o resultado final do nosso render. Vamos salvar aqui. Então essa é a imagem A, essa aqui é a B, a última que a gente fez. E aqui a gente tem uma pequena diferença entre uma e outra. Então a primeira que a gente fez aqui, ela é um pouco mais opaca e essa aqui é um pouco mais nítida, certo? A diferença é basicamente essa. É bem sutil, mas já tem uma diferença significativa aqui. Ok? Então, esses outros filtros aqui vocês podem testar. Ele não tem tanta interferência, assim quanto esses valores aqui também não tem. A gente vai manter, então, 1,5. Perfeito? Um detalhe só, gente, só para complementar a aula. Aqui a gente tem uma vegetação. Essa vegetação é bem pesada. Então, quando vocês tiverem algum elemento mais pesado, que está começando a comprometer não o tempo de render, mas o tempo de modelagem, fica mais difícil para a gente trabalhar, ele fica mais pesado o arquivo, a gente tem aquela opção do proxy, ok? Que a gente já comentou lá nas primeiras aulas. Então, o que o proxy faz? A gente vai transformar esse elemento aqui mais complexo em um elemento mais leve, que vai ficar com menor número de faces, então, e vai deixar o nosso modelo mais leve. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai entrar aqui, tá, com ele selecionado, clicar, ele vai abrir essa janela aqui, aqui eu tenho alguns proxies já feitos para outros modelos, eu vou salvar com o nome como vaso planta, tá aqui, salvar, ele vai abrir essa janela aqui, e aqui eu só vou marcar essa opção aqui embaixo, e vou dizer quantos triângulos eu quero que apareçam no meu modelo. Eu vou deixar aqui um número alto, 85. Ok? Vou dar OK, ele vai salvar lá no lugar que eu indiquei. Ele vai reduzir esse meu modelo aqui então a 85 triângulos. Vamos lá? Vamos esperar que ele está fazendo o processo aqui embaixo. Ele calcula os parâmetros e vai reduzir essa minha modelagem então. Pronto. Então, aqui estão os meus 85 triângulos. Eu praticamente não vejo mais agora o objeto. Ele ficou bem mais leve, então, consequentemente. Eu posso agora renderizar, fazer um teste aqui. Ó. Eu vou renderizar, vou abrir aqui, vou renderizar só, ó, desmarcar aqui, só essa parte aqui. Por quê? Eu não estou vendo mais esse elemento, teoricamente ele não sairia no render, mas porque ele está no proxy, ou porque eu transformei ele em proxy, apesar dele estar assim, não aparecendo no meu modelo, no render ele vai sair. Então, vamos fazer um teste. Está finalizado aqui o nosso render. Então, a gente pode ver que deu certo. Ele funcionou bem, está aqui, apesar de não aparecer
no meu modelo, ele sai no meu render, que é onde interessa. Esse é o parâmetro, ou é assim que a gente faz proxy. Um detalhe só, que eu não comentei, é o seguinte. Essa nossa primeira imagem aqui, que foi a gente utilizou o filtro área, que é o padrão. E essa segunda, que é a B, a gente usou esse filtro aqui, que é o Catmull. Notem a diferença de tempo entre um e outro. Um fica um pouco mais ofuscado, não tão nítido, que é o área. Então levou 5 minutos. E a um pouco mais de nitidez que a gente consegue com o Catmull equivale a um tempo bem maior de render. Então, em vez de 5 minutos, levou 7 minutos. Então a gente pode pensar aí qual o tempo disponível que a gente tem para entregar a imagem e trabalhar em cima desses dois filtros, até pensando nisso. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula 16.